Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar a reação da equipe econômica após a redução da nota do Brasil por uma agência internacional. O governo diz que está comprometido com as reformas e pede a ajuda do Congresso. Na vizinha Argentina, a inflação fecha o ano em quase 25%. Florianópolis e outros municípios catarinenses declaram situação de emergência por causa da chuva. Donald Trump ofende países americanos e africanos com um palavrão. Minas Gerais tem 9 mortes causadas pela febre amarela. E a música perde o cantor Rui Faria, do grupo MPB4. Salve, como é que vai? Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Ministério da Fazenda disse que o governo está comprometido com as reformas e que a retomada do crescimento deve ajudar a consolidar a situação fiscal do Brasil. Foi uma resposta à avaliação da agência de classificação de risco Standard & Poor's, que rebaixou ontem a nota da economia brasileira. A nota de crédito do país caiu de BB para BB-. Com a mudança, o Brasil continua sem o selo de bom pagador e agora está 3 degraus abaixo do grau de investimento. A demora do governo em aprovar medidas fiscais para reequilibrar as contas públicas foi um dos principais problemas apontados pela agência. O comunicado menciona também riscos relacionados à eleição presidencial deste ano. A nota do Brasil já havia sido reduzida em setembro do ano passado e agora distancia ainda mais o país do título de bom pagador para os investidores externos. Pouco depois do anúncio do rebaixamento, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota. Afirmou que o governo continua comprometido com a consolidação fiscal, que deve progredir a agenda de reformas, a melhoria da produtividade e a retomada do crescimento. O governo reforçou ainda o compromisso em aprovar medidas como a reforma da Previdência e diz que conta com o apoio do Congresso para a aprovação das medidas necessárias para o país. Lembrando que nas outras 2 agências de classificação de risco, a Moody's e a Fitch, a nota do Brasil está um nível acima da avaliação da Standard & Poor's. E o índice Bovespa opera hoje em queda. Quem está lá na Bolsa de Valores de São Paulo é o repórter Dimas Soldi, que traz as reações do mercado financeiro para a gente. Muito boa tarde, Dimas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Mesmo após o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o mercado praticamente se manteve estável. A Bolsa de Valores aqui de São Paulo, a B3, abriu acima dos 79 mil pontos com leve queda. Vamos ver como está neste momento. Continua acima dos 79 mil pontos com uma leve queda de 0,13%. Já o dólar abriu a R$ 3,22 e atingiu o valor máximo de R$ 3,23 nesta manhã, também sem forte oscilação. Vamos ver como está a moeda norte-americana neste momento. Ela segue em queda de R$ 3,21, queda de 0,18 centavos. Segundo, eu falei com analistas hoje de manhã eles explicaram essa pouca oscilação. Segundo eles, o rebaixamento já era esperado pelo mercado, por isso não houve surpresa. Além disso, também existe uma confiança do mercado na aprovação da reforma da Previdência. Marcelo. Obrigado, Dimas, ao vivo de São Paulo. As micro, pequenas e médias empresas geram mais de 1/4 do PIB do Brasil. Essenciais para ajudar na recuperação econômica, esses empreendimentos terão, a partir de agora, algumas mudanças na forma de financiamento pelo BNDES. Alex e a esposa têm juntos 2 empresas, um estúdio fotográfico que foi o começo de tudo e uma academia de esportes e artes circenses. Para montar a estrutura da academia, ele investiu R$ 60 mil em obras e equipamentos. O estúdio fotográfico custou R$ 120 mil, além de muito planejamento e vontade de empreender. A gente não conseguiu em lugar nenhum financiamento de 100% dos equipamentos. Então a gente teve, na verdade, demorar um pouco mais a efetivamente ter nosso negócio por conta de guardar dinheiro para a gente comprar esses equipamentos. Com quase 2 anos, a empresa do Alex está numa fase de prova de fogo. Uma pesquisa do Sebrae do ano passado revelou que as microempresas têm a menor taxa de sobrevivência do mercado. Apenas 55% delas conseguem manter as portas abertas depois de 2 anos da fundação.
O Alex acredita que a possibilidade de financiar 100% de máquinas e equipamentos anunciada esta semana pelo BNDES pode ser um incentivo para prolongar o funcionamento das empresas. Se você fizer um bom plano de negócio, um bom planejamento, você consegue iniciar a empresa sem grandes quantidades de dinheiro que você tenha guardado. Você praticamente não precisa de nada para você financiar o seu equipamento, que em muitas das empresas é o principal custo inicial para você investir. A taxa de juros que agora passa a ser adotada pelo BNDES é a de longo prazo. A ideia é evitar as chances de aumentar o endividamento. O banco alterou as faixas de classificação das empresas. O limite de faturamento das pequenas empresas subiu de R$ 3.600.000 para R$ 4.800.000. O BNDES também vai priorizar projetos nas áreas de inovação, infraestrutura, desenvolvimento sustentável e modernização da administração pública. Para este especialista, as mudanças são positivas. É uma mudança de posicionamento estratégico do próprio BNDES, quando se preocupa em estimular mais as startups, as micro e pequenas empresas, as novas empresas, e isso pode oxigenar o sistema num momento desse em que o Brasil precisa exatamente reencontrar o seu caminho. Na Argentina, a inflação de 2017 ficou muito acima da meta estabelecida pelo governo do presidente Maurício Macri. O índice foi de quase 25%. Quem conta é a correspondente Mônica Yanakiev. O aumento dos preços preocupa os argentinos, que convivem com uma inflação de 2 dígitos há 13 anos. Maurício Macri chegou à presidência da Argentina em 2015, com índice inflacionário de quase 30%, herdado do governo anterior, e com a promessa de reduzi-lo. Mas no final do seu primeiro ano de mandato, a inflação, em vez de cair, subiu, superando os 40%. E no segundo ano, 2017, chegou a quase 25%, bem menos que no ano anterior, mais 8 pontos percentuais acima da meta do Banco Central. O principal motivo foi o aumento das tarifas dos serviços públicos, praticamente congeladas desde a crise de 2001, a maior na recente história argentina. O governo diz que precisa atualizá-las para atrair investimentos e garantir o crescimento econômico depois de anos de estancamento. A meta inflacionária para esse ano é de 15%. Hoje a Argentina tem a segunda maior inflação da América Latina, mas fica muito atrás da Venezuela, que lidera o ranking regional com 2.600%. O índice na Venezuela foi de 24,8%. A chuva diminuiu em Santa Catarina nesta madrugada, mas o estado ainda contabiliza os prejuízos provocados pelos fortes temporais que caíram desde quarta-feira. 2 pessoas morreram e outras 2 estão desaparecidas. O número de desalojados já ultrapassa 1.700. A Defesa Civil Estadual divulgou um boletim hoje de manhã, confirmando que 1.710 pessoas tiveram que sair de suas casas por causa da chuva. Mais de 150 estão desabrigados. 21 municípios foram afetados. A capital, Florianópolis, Porto Belo e Itapema decretaram situação de emergência. Nas últimas 48 horas, choveram 400 milímetros. Isso, no mês de janeiro todo, historicamente, dá 170 milímetros, nos 31 dias, né? E só em 2 dias choveu 400. Então, realmente foi uma chuva muito intensa, mas tudo está sendo feito e todas as ações estão sendo desenvolvidas e o Estado está disponibilizando todo o reforço para que a gente possa apoiar esses 19 municípios de Santa Catarina que sofreram muito com essas inundações. As 2 mortes confirmadas até o momento foram de um homem em Florianópolis e de uma menina de 8 anos em São João Batista. De acordo com a meteorologia, pode voltar a chover forte em todo o estado, embora num volume menor do que foi registrado. No Rio, o governador Luiz Fernando Pezão está reunido com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e outros representantes do governo federal. Eles discutem como será a nova fase de atuação das Forças Armadas no combate ao crime no estado. Vamos falar com a repórter Thaís Araújo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo. Autoridades estaduais e federais estão reunidas neste momento aqui no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, para fazer um balanço da atuação das Forças Armadas e também das forças estaduais no combate à criminalidade aqui do Rio. O encontro é fechado, a imprensa não pôde acompanhar, mas eles devem conversar com jornalistas
logo depois que terminar a reunião. Bem, a expectativa é que novas estratégias sejam definidas. E como você disse, Marcelo, participam do encontro o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, entre outras autoridades. Só para lembrar, Marcelo, a Força Nacional chegou aqui ao Rio de Janeiro no dia 9 de maio do ano passado para reforçar a atuação das polícias estaduais em várias frentes. Mas existia uma preocupação principal com o roubo de cargas no estado. Só para se ter uma ideia, de acordo com o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 9.445 casos desse tipo. Marcelo. Obrigado, Thaís Araújo, trazendo as informações do Rio de Janeiro. As notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, serão conhecidas no próximo dia 18, um dia antes do que estava previsto. O anúncio foi feito hoje pelo INEP. Os resultados só poderão ser consultados individualmente na página do participante, que deve informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Depois do intervalo, São Paulo e Minas Gerais confirmam novas mortes por febre amarela. E Donald Trump ofende países da África e das Américas numa reunião sobre imigração.